Esse é um vídeo para ajudar as pessoas que estão estudando por conta própria para o concurso do Colégio Militar 6º ano. E nessa questão de estudar por conta própria, o papel dos pais é muito importante, porque um aluno de 10, 11 anos, ele não tem ainda uma maturidade suficiente para gerenciar esse tempo, para gerenciar a estratégia de estudo. Ele basicamente vai seguir a orientação dos pais, né? Então eu estou orientando os pais para que esses, por sua vez, orientem os seus filhos nesse estudo por conta própria. Porque o nosso canal Matemática para Vencer possui diversos conteúdos para quem quer estudar sozinho, estudar por conta própria, e são conteúdos gratuitos. Os principais são as aulas de toda a matemática que cai no Colégio Militar 6º ano e cerca de 800 questões resolvidas de provas anteriores do Colégio Militar. Só que você tem que saber usar isso corretamente, de modo a obter não apenas a aprovação, mas também a classificação dentro das vagas. Então, nesse vídeo, vou apresentar aqui um cronograma. O que é um cronograma? Cronograma de estudo não é horário de estudo. Horário de estudo é assim: segunda-feira, 2 da tarde, eu vou estudar tal matéria. 3 da tarde, vou estudar tal matéria. Isso é horário de estudo. Eu estou falando de cronograma de estudos. Ou seja, nos meses e nas semanas que antecedem a prova, você tem que gerenciar o tempo disponível para você poder não apenas cumprir o conteúdo do programa, mas estudar de forma suficiente para chegar lá e detonar aquela prova, né? Certo? E esse cronograma, ele é baseado em alguns princípios fundamentais. Que princípios são esses? A primeira coisa que é uma novidade nesse concurso, né? Você tem que começar a estudar português junto com matemática no início do ano. Porque você sabe que antigamente, quer dizer, antigamente não, até o ano passado, você tinha uma prova de matemática com 20 questões, que era feita normalmente em setembro, e quem passasse naquela prova, quem tirasse 5, ia fazer a prova de português 2 meses depois. E o resultado disso é que muita gente só começava a estudar português depois que passava na prova de matemática. Só que agora não dá mais para fazer isso. Você tem que estudar matemática e português durante o ano inteiro, porque você vai fazer uma única prova com essas duas matérias. Então, esse é um princípio fundamental que eu sei que muita gente está desavisada disso, né? Agora, lembre-se que a prova de matemática é muito mais difícil que a prova de português. Apesar dessas duas matérias terem o mesmo valor, o trabalho para estudar matemática é muito maior, é muito mais coisa para estudar. Então, fatalmente, o que vai acontecer é que você vai estudar português e matemática, só que você vai dedicar uma parte maior do tempo para a matemática do que para português. E outra coisa que muita gente não reparou é que até ano passado acontecia isso. Às vezes a pessoa tirava uma nota de matemática não tão alta. Por exemplo, digamos que um monte de gente lá tirou 9, 8,5, e um aluno lá tirou 6,5 na prova. E esse 6,5 não vai deixar ele ficar dentro das vagas. Mas aí esse aluno que tirou 6,5, ele estuda muito português, e ele vai lá e tira 9,9 em português, por exemplo. Ele tira a maior nota de português. Aí a média dele vai lá para cima. Agora não dá mais para fazer isso, né? Claro que, apesar desse caso ser raro, ele não vai existir mais, porque é uma prova só. Você tem que ir bem em português e bem em matemática de uma só vez. Se você não for bem em matemática, você não vai ter a chance. Não, agora, daqui para frente, tudo vai ser diferente. Eu vou estudar muito português e vou tirar um notão lá. Não dá, você já tem que chegar lá com o seu estudo pronto. Tá, então esse aqui é o primeiro princípio que tá todo mundo avisado agora. Tem que estudar português desde o início do ano. Outro princípio que eu diria que era o mais importante, agora é o segundo mais importante, porque tem essa questão aqui de estudar português junto, tá? Mas esse aqui é importantíssimo. Começar a estudar no início do ano. Tem um monte de gente que já está estudando desde janeiro. Tem muita gente que está estudando desde o ano passado.
Enquanto isso, tem gente que só vai começar a estudar em julho, agosto, faltando um mês para a prova. Tá querendo o quê? Brincar com perigo? É praticamente impossível uma pessoa conseguir passar lá entre os primeiros lugares para ficar dentro das vagas, estudando assim, só quando está em cima da prova. Você tem que começar a estudar já. Então, eu estou fazendo esse vídeo aqui em março de 2020. Então você vai começar a estudar agora. A sua primeira semana de estudo é essa, é a primeira semana de março. Ah, se você só viu esse vídeo em abril, não tem importância. Você começa a estudar em abril. Começa a estudar logo que você assistir esse vídeo aqui. Eu vou mostrar aqui os conteúdos do canal que estão lá disponíveis para você estudar. Então, olha só, tem gente que espera sair o edital para começar a estudar. Para que esperar o edital? Essa prova tem todo ano. Claro, eu estou falando da prova do Colégio Militar, do Exército, 6º ano. Ela tem todo ano. A prova para ingresso no ensino médio do Colégio Militar, às vezes não tem. Então, realmente, você só vai saber se vai ter aquele ano quando sair o edital. Mas a do 6º ano não tem desculpa. Então começa a estudar já, você já sabe qual é a matéria. Ah, não saiu o edital, então você usa a matéria do ano passado, porque é a mesma matéria todo ano, raramente muda isso. Os cursos preparatórios estão aí trabalhando sem edital. Então nada de começar a estudar lá na frente, tá? Começa a estudar já, imediatamente. Outra coisa importante, muita gente considera que estudar para uma prova, se preparar para uma prova, é resolver as provas dos anos anteriores. Isso tem que ser feito, mas não é suficiente. Além de resolver as questões de provas de anos anteriores, você tem também que estudar a matéria que cai. Ah, mas essa matéria eu já sei, é negócio de fração, MMC, porcentagem, algarismos, eu já sei isso, eu já dei isso na escola. Não vai nessa não. O ensino que é dado na escola, por melhor que seja essa escola, não é suficiente ainda para o nível de cobrança que o Colégio Militar faz. As questões são muito mais puxadas, é preciso muito mais maturidade naquelas questões. E maturidade não é uma coisa que você adquire de uma hora para outra, só a partir do tempo que você vai ter essa maturidade e estudando, claro, resolvendo questões, resolvendo exercícios, lendo a matéria. Então, você já estudou lá na escola, mas você tem aqui no canal as aulas com a matéria necessária para o Colégio Militar 6º ano. Tem um link aqui na descrição do vídeo. É uma playlist com o nome de Aulas de Aritmética. Então, tem lá os capítulos, são 12 capítulos, que são justamente os capítulos que eu vou citar aqui. Outro ponto importantíssimo é que você, claro, você vai fazer resolução de provas de anos anteriores. Você vai tentar resolver e você vai ver as resoluções em vídeo das questões que tem no nosso canal. São cerca de 800 questões resolvidas de todos os colégios militares. Atenção! Você, quando for fazer prova para um colégio militar, não faça isso, que isso é um erro muito comum. Muita gente acha que a prova mais importante para você ver é a prova do seu colégio militar, que você vai fazer prova do ano passado. Mas ela não é a prova mais importante. Primeiro porque nem todos os colégios militares liberam a prova do ano passado. E segundo, é porque os outros colégios militares, sem ser o seu, eles colocam questões que são no mesmo estilo, com a mesma matéria, mesmo tipo. Então, às vezes, tem até questão parecida de um colégio militar para outro. Então, por exemplo, você vai fazer prova para o Colégio Militar de Curitiba. Curitiba não liberou a prova ainda. Pelo menos até hoje não. Não tem importância. Olha a prova lá do Rio de Janeiro, de Belo Horizonte, de Salvador. Esses liberaram. Não fique esperando lá na frente, quando estiver em cima, faltando pouco tempo para a prova, que eles liberam. Aí você vai lá e vê como é que é a resolução. Não. Comece a estudar agora com as outras provas. Então você tem que estudar as provas de todos os colégios militares. Eu estou falando aqui nesse vídeo inteiro dos colégios militares federais, ou seja, do Exército. Vamos falar rapidinho quais são eles? Olha aqui, Colégio Militar do Rio de Janeiro, Colégio Militar de Belo Horizonte, Colégio Militar de Juiz de Fora, Colégio Militar de São Paulo,
Colégio Militar de Curitiba, Colégio Militar de Porto Alegre, Colégio Militar de Santa Maria, Colégio Militar de Campo Grande, Colégio Militar de Brasília, Colégio Militar de Manaus, Colégio Militar de Belém, Colégio Militar de Fortaleza, Colégio Militar de Recife e Colégio Militar de Salvador. É isso aí, são esses 14 colégios militares. É claro que tem vários outros colégios militares aí que são estaduais, são gerenciados pelas polícias militares dos estados. Eu não estou falando sobre eles. É claro que se você está se preparando para o colégio federal do Exército, você automaticamente está também preparado para fazer a prova de um outro colégio militar estadual. Mas as provas mais difíceis são as provas dos colégios militares do Exército, que são esses que eu falei, né? Que são os federais. Outro princípio, você, quando estiver estudando resolução de provas, ou seja, questões resolvidas de concursos anteriores, você não vai simplesmente ficar assistindo o vídeo, não. Cada questão você vai pausar o vídeo, ler o enunciado, entender o enunciado, porque isso aí só você pode fazer. É uma coisa que só você aprende. E fazendo isso, fazendo a leitura, a interpretação, entender o que o enunciado está pedindo para poder resolver. Você não aprende isso de uma hora para outra. Então, toda questão, antes de você assistir a resolução, pausa o vídeo, lê o enunciado, tenta entender o enunciado, tenta resolver a questão, quebra a cabeça um pouquinho. Você vai ver que no início você não vai resolver quase nenhuma, mas com o passar do tempo, ao longo dos meses, você vai começando a matar uma questão ou outra e lá perto do concurso você vai estar resolvendo quase todas. Claro, quando chegar no dia do concurso, você tem que estar resolvendo todas as questões da prova. Então isso é um princípio fundamental, importantíssimo, tentar resolver antes de assistir a resolução de cada questão. Há outro princípio que muita gente não sabe. Ao invés de seguir o edital, você deve seguir as provas anteriores. Olha só, na esmagadora maioria dos concursos, você tem lá no edital o programa daquilo que cai na prova. Só que o programa do Colégio Militar tem um problema, ele é muito resumido. Ele não dá para você ter uma ideia detalhada daquilo que cai na prova. Então, se você olhar aquele edital super resumido e tentar estudar por ali, você está frito. Então, muita gente que não sabe disso está estudando desse jeito. Olha lá o que tem no edital. Ah, isso aqui tem no meu livro. Li, 3 páginas, já entendi. Não é isso, tá? Então, esses 12 capítulos que eu coloquei aqui, eles foram feitos a partir do edital, mas eu não usei esse edital atual, não. Eu usei o edital antigo, que era mais detalhado. Ele tinha praticamente os mesmos assuntos, só que mais detalhados. Agora não, ele é super resumido. Aí eu também olhei as questões das provas de anos anteriores para poder dividir aquilo em capítulos e fazer um estudo realmente de acordo com aquilo que aparece nas provas. Não apenas aquilo que cai na prova, mas aquilo que você tem que saber. Porque tem coisa que não cai, mas você precisa saber. Quer ver um exemplo? Cai tabuada na prova do Colégio Militar? Claro que não. Ah, então eu não preciso saber tabuada? Sim, porque isso é base. Então, tudo aquilo que é base é coisa que você precisa saber, precisa estudar, porém não vai cair cobrado diretamente na prova. Aquilo lá é necessário para você entender o resto dos conteúdos. Então não fica com essa história de cai não cai não, hein? Bom, e finalmente, quais são os conteúdos que nós temos aqui no canal? Matemática para Vencer, gratuitamente, são as aulas de aritmética, que é a matéria que você tem que saber, a parte teórica, exercícios, né? Daquilo que cobre o assunto necessário para você resolver as questões do Colégio Militar. Eu não vou falar que é o edital do Colégio Militar. É além disso, é o que você precisa saber para conseguir resolver com mais tranquilidade as questões das provas do Colégio Militar. Então, isso é um material que tem no nosso canal, aulas de aritmética. Vou colocar o link aqui na descrição do vídeo. O que mais que tem?
Outro conteúdo que tem no canal são as provas de anos anteriores. Eu não coloquei todas as provas dos anos anteriores, mesmo porque, bom, além de ser hiper trabalhoso fazer, porque são 14 colégios militares, né? 280 questões por ano é muita coisa para fazer. Porque assim, um professor pode fazer uma prova por dia. Só que colocar um vídeo com resolução de prova não é só ir lá e resolver. Tem toda a parte de edição que é muito demorada. A gente demora horas para editar uma questão, não é só resolver. Então, geração de vídeo é uma coisa muito demorada. Por isso que a gente não tem todas elas resolvidas. Mas você tem aqui 800 questões para você se divertir. Olha só, aquilo que eu falei sobre o edital ser muito resumido, eu estou mostrando aqui o edital do Colégio Militar sexto ano. É isso aqui e isso aqui que cai na prova de matemática. Esses assuntos e esses assuntos. Parece pouca coisa, né? Parece pouca coisa porque esse edital é hiper resumido. Aqui a gente tem, da prova de matemática, o item A, números e operações, que são esses assuntos aqui. E aqui tem o item B, item C e item D. É só isso que cai na prova de matemática. Agora, olha só. Aqui, nesse pequeno conteúdo, você tem mais da metade da prova. Quer dizer, classes e ordens, número natural, representações de um número racional, representação fracionária e decimal, resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão, resolver problemas que envolvam noções de porcentagem, 25%, 50% e 100%. Olha só, é só isso que cai na prova? Não. Por exemplo, números primos, está vendo escrito números primos aqui? Não tem escrito, mas cai números primos. Aqui você está vendo escrito divisibilidade. Quando é que o número é divisível por 11? Quando é que o número é divisível por 9? Quando é que o número é divisível por 12? Não tem aqui. Eles consideram que está implícito nisso aqui, ó, resolver problemas que envolvam adição, subtração, multiplicação e divisão. Porque, digamos, a divisibilidade tem a ver com divisão, os números primos também. Quer ver outra coisa que não está escrito aqui? Fatoração. Fatoração não tem mais no programa, eles tiraram. Só que cai lá a fatoração, cai dízimas periódicas. Então, esse programa do Colégio Militar é uma esparrela. Se você for se basear nisso, você vai se dar mal. Claro, você tem que saber tudo isso que tem que estar aqui, mas isso não é suficiente para você cobrir o que cai realmente na prova. Aqui nós temos a parte, digamos, de geometria. Geometria básica. Ele dividiu aqui em espaço e forma. Aquela história toda de áreas, perímetros, malhas quadriculadas, né? Polígonos. Grandezas e medidas. Aquela história de horas, minutos e segundos. Quilos, gramas, toneladas e tudo mais. Problemas de data, de anos, ano bissexto. Tá vendo aqui falando em anos? Eu não tô vendo anos aqui. Ano bissexto. Quantos dias tem de uma data até outra data? Tá incluído aí, só que não tá aparecendo. Não está explícito. Medidas de tempo. Só que cai. Cai todo ano, em todo colégio militar. Aqui também, tratamento da informação, é aquela parte de gráficos e tabelas, né? Que cai também bastante. Então, só por curiosidade, o edital é isso aí. O programa que cai é isso aí. Só que na prática isso aqui não funciona. Eles cobram muito mais do que isso que está aqui nesse programa. Então eu vou mostrar aqui para vocês um cronograma. Aliás, eu vou mostrar 2 cronogramas. Mas eu quero que vocês sigam o primeiro, tá? Que é um cronograma para aqueles que começam a estudar em março. É um cronograma com 28 semanas de estudo. E tem um segundo cronograma aqui, digamos, em ritmo de desespero, um cronograma para 8 semanas, para o pessoal que começa a estudar em cima da prova, né? Ou então não está começando a estudar, está só fazendo uma revisão, tudo bem. Mas vamos ver aqui o cronograma em 28 semanas, que utiliza os conteúdos que tem no nosso canal, os capítulos das nossas aulas de aritmética. Então vamos ver isso aqui. Começando com o mês de março, ó, cada mês eu dividi em 2 quinzenas.
Primeira quinzena, segunda quinzena. É mais ou menos isso. Primeira e segunda semana e terceira e quarta semana. Então, nessa primeira quinzena, você vai estudar o capítulo 1, hora de estudar. Esse assunto aqui, ele não está dentro daquele programa. Ele serve para você se acostumar com o jeito, com o estilo das questões do colégio militar. Você vem da escola acostumado a fazer questão que é para fazer conta. Calcular isso, calcular aquilo, fazer as continhas. De vez em quando aparece um problema, né? Desafio. Pois é, a prova do colégio militar, ela é toda feita com problemas. E muitos deles são desafiadores. Então esse capítulo 1 é para você observar como é que isso funciona. Capítulo 2, tabuada. É um capítulo tranquilo, você tem que saber a tabuada, né? Ah, cai tabuada no colégio militar? Não cai tabuada, mas você tem que saber tabuada para você poder fazer fatoração, frações, as 4 operações, trabalhar com múltiplos divisores, números primos. Então, na verdade, tudo tem que saber tabuada, mas a gente tem observado que muitos alunos saem da escola sem saber a tabuada direito. Muitos professores deixam para o aluno aprender a tabuada com a experiência, com o passar do tempo. Aí tem gente que chega no ensino médio e não sabe a tabuada completa. Então você tem que detonar a tabuada, tem que ser rápido em conta. Você tem que ter rapidez e precisão. Então é o capítulo 2, tabuada. No mês de abril você vai estudar esses 2 assuntos aqui. O capítulo 3, que é sobre números, é onde a gente fala sobre expressões, onde a gente fala sobre algarismos, classes e ordens, valor absoluto, valor relativo, problemas envolvendo algarismos, né? Contagem de algarismos, descobrir algarismos desconhecidos. Assim, um detalhe importante, cada um desses capítulos tem a matéria e tem também links para diversas questões do colégio militar que usam esses assuntos. Ou seja, eu não deixo para você fazer questão do colégio militar apenas quando a prova está se aproximando. Eu tenho aqui, nessas aulas, questões já distribuídas em cada capítulo. Você faz lá o capítulo 1, já tem um monte de questão do colégio militar para você resolver. Você já vai se acostumando com elas. Quer dizer, você vai criando um raciocínio para resolver as questões que caem no colégio militar. Não basta saber a matéria, é saber a matéria e treinar o seu cérebro para resolver desafios matemáticos. Então, no mês de abril, você vai ver capítulo 3, números, e também o capítulo 4, que é sobre as 4 operações e tudo que tem a ver com elas. Adição, subtração, multiplicação e divisão, as suas propriedades, expressões envolvendo essas operações e problemas envolvendo isso aí. Aqui ainda falando com números inteiros, tá? Tem o capítulo 7 que fala sobre números decimais, números com vírgula. Aqui a gente está lidando, por enquanto, só com números inteiros. Em maio você vai estudar, começando, capítulo 5, importantíssimo, múltiplos e divisores. Você vai saber o que é um divisor de um número, o que é um múltiplo de um número, o que é divisibilidade, o que são números primos, o que é MMC, MDC, fatoração. Tudo isso é assunto do capítulo 5, um capítulo extenso e que cai muito na prova. Quer dizer, cai muitas questões na prova do colégio militar que você tem que utilizar conceitos aí do capítulo 5. Então, claro, sempre assim, a matéria e depois um monte de questões do colégio militar. Capítulo 6, ainda no mês de maio, você vai estudar frações. Tudo que tem a ver com frações. As operações com frações, tipos de frações, problemas envolvendo frações. E aqui a gente já vê uma noçãozinha de porcentagem, tá? Tem um capítulo só sobre porcentagem, que é o capítulo 9, mas aqui no capítulo 6 de frações a gente já fala sobre porcentagem, porque uma porcentagem nada mais é que uma fração com denominador 100, não é isso? Tá, o capítulo 7 começa em junho, é sobre números decimais. Olha só, números decimais são números com vírgula. E esse capítulo aqui, você olha que eu escrevi em azul, tá vendo? Tem outros aqui que eu escrevi em azul também. O que isso significa? É porque se você começar a estudar
mais para frente, não começar em março, começar em abril ou em maio, você não vai conseguir dedicar 2 semanas a cada capítulo desse, né? Você vai ter que espremer alguns desses capítulos. Estuda a matéria, faz uns exercícios, resolve umas questões, mas você vai deixar uma parte para estudar depois. Quer dizer, você vai espremer aquele capítulo no fim das contas. Então esses que estão em azul aqui são capítulos que são, digamos, espremíveis. Você consegue, eles não têm uma quantidade de matéria tão grande assim como outros. Então, por exemplo, se você estiver atrasado aqui nesse estudo de frações, você pode avançar um pouquinho com frações aqui nessa quinzena seguinte, que não vai te prejudicar. Então, para ajudar a gerenciar o teu tempo aí. Ainda em junho tem o capítulo 8, que é sobre potências, também é um capítulo que você consegue espremer, porque esse assunto, potências, ele não está mais colocado explicitamente no programa do Colégio Militar e não é cobrado diretamente nas provas. Só que você tem que saber, porque você precisa saber fatoração, tem que saber encontrar os divisores de um número e para isso você tem que fatorar, tem que saber lidar com potências. Então você não vai deixar de estudar potências, você tem que estudar. Só que existe hoje uma quantidade menor de questões que caíram no Colégio Militar envolvendo potências, mas mesmo assim você tem que saber fazer. Então é um capítulo que está marcado de azul, é um capítulo que você consegue espremer aqui se você tiver menos tempo, né? Se você não tiver todas as 28 semanas disponíveis aqui. Em julho você vai começar com o capítulo 9, olha aí outro capítulo azul, porcentagem. Porque porcentagem, o programa do Colégio Militar escreve agora que você tem que ter noções de porcentagem. Você tem que saber o que é 25%, o que é 50%, o que é 100%. Só que eu ensino aqui todas as porcentagens, qualquer número, pode ser 2%, 5%, 7%, 14%, 12,5%, qualquer porcentagem. Eu ensino porcentagem genericamente, não só noções sobre porcentagem. Então, tem essa característica, as questões de porcentagem que caem hoje no Colégio Militar, a maioria é com 25% e 50%. Aí fica mais fácil, né? Que bom! O capítulo 10 é um capítulo de conjuntos, que é um assunto que não cai mais no Colégio Militar, mas é bom você saber. Você não vai perder muito tempo, você vai assistir ali 2 horinhas de aula para saber o que é um conjunto, o que é uma união de conjuntos, o que é uma interseção, o que é um elemento, porque não cai, mas de vez em quando ele deixa escapar uma palavra aí, que a pessoa que não sabe conjuntos fica sem entender o que é. Então não deixa de saber não. Então, capítulo 10, conjuntos. E como eu estou reservando aqui 2 semanas para estudar isso, eu coloquei aqui também, junto com esse assunto, esse outro assunto aqui. Tratamento da informação. O que é tratamento da informação? Gráficos e tabelas. É você saber olhar para um gráfico e interpretar o que aqueles números, o que aquele desenho daquele gráfico está indicando. Gráfico ou então uma tabela. E por que eu juntei com conjunto? Isso tem alguma coisa a ver com conjunto? Não, não tem nada a ver com conjunto isso. Mas, digamos assim, conjunto é uma parte da matemática que tem pouca conta, digamos assim. Os números não são tão importantes assim. O mais importante é o conceito. Ele é um assunto mais abstrato. Aqui também, nessa parte de gráficos e tabelas, você tem que ter essa noção de matemática abstrata, né? Não necessariamente saber fazer contas, mas saber olhar para um gráfico e entender o que aquela figura está dizendo. Então, é um capítulo que você consegue espremer. E outra coisa, tratamento da informação, eu coloquei isso também distribuído em todos os capítulos. Ou seja, em todos os capítulos eu tenho questões que usam gráficos e tabelas. Então, na verdade, é um assunto que você já está estudando aqui desde sempre, desde o capítulo 1. Não é só colocar nada de gráficos e tabelas, nada de gráficos e tabelas, aqui no capítulo 10 eu falo sobre isso. Não, esse assunto está distribuído em todos os outros capítulos também. No mês seguinte, agosto, você vai entrar no capítulo 11, importantíssimo,
que é o capítulo de sistema de medidas. É onde você vai trabalhar com metros, centímetros, milímetros, quilômetros, horas, minutos, segundos, gramas, quilogramas, toneladas. Então, tudo que serve para medir coisas, né? Medir grandezas. E é uma coisa que cai muito no colégio militar, hein? Normalmente caem 2, 3 questões disso aí. É importantíssimo. Tem muita questão aqui para você resolver disso. Ainda no mês de agosto, o capítulo 12, medidas geométricas, eu coloquei aqui todas as medidas relativas a distâncias, né? Quilômetros, metros, etc. E também aquela parte de geometria, sólidos geométricos, cubos, cilindros, prismas, o que é uma aresta, o que é um vértice, isso tudo está colocado aqui nesse capítulo 12. E olha, quando você chegar aqui, você vai estar no final de agosto. A prova do Colégio Militar esse ano vai ser no dia 20 de setembro. É o dia que eles divulgaram lá no site do Colégio Militar. Tem uma portaria do DEPA, onde fala que as provas dos colégios militares vão ser esse ano no dia 20 de setembro. Então você vai ter ainda o mês de setembro todo aí para estudar isso aqui, ó, revisão. Ou seja, você chega nessa hora, fica só resolvendo questões de provas de anos anteriores. E também você aproveita para dar uma revisada em alguma parte da matéria que não ficou muito clara para você. Alguma coisa que pode fazer falta, né? Na teoria, provavelmente não vai fazer teoria, porque cada capítulo desse aqui você vai estudar e vai fazer exercícios e resolver questões. Então você vai aprender de forma definitiva, você não vai esquecer. Agora, isso aqui é o ideal, é para quem começa a estudar em março. Faça isso, comece a estudar logo. Agora, tem gente que vai aparecer aqui só lá em julho, agosto. Então eu preparei para esses alunos que vão começar a estudar só em cima da prova, eu preparei aqui um cronograma de 8 semanas. Não espere que ele seja bom, tá? Você tem... Isso aqui é uma história de como se faz para colocar 5 elefantes dentro de um Fusca, né? Você sabe como é que se coloca 5 elefantes dentro de um Fusca? É simples. Você coloca 2 na frente e 3 atrás. Um vai dirigindo. Então é a mesma coisa aqui. Como é que você vai estudar em 8 semanas para o colégio militar? Você não vai fazer um estudo perfeito. Nem perfeito, nem meio perfeito, nem um terço de perfeito. É muito pouco tempo para você estudar. Mas você não vai cruzar os braços e ficar sem estudar. Estuda a si mesmo. Então eu preparei aqui um cronograma com esses mesmos assuntos, com a mesma matéria, com as mesmas aulas de aritmética do nosso canal, em 8 semanas. Você vai ter que dar uma espremida. Certo? Então agora vamos ver um cronograma de estudos em 8 semanas. Quer dizer, para quem começa a estudar em cima da prova. Então a gente tem um cronograma para 28 semanas de estudo e um cronograma para 8 semanas de estudo. Como é que você vai trabalhar com esses dois cronogramas? Você vai pegar o tempo real que você tem e vai tentar encaixar num ou no outro. Por exemplo, se você começar a estudar 5 meses antes, você tem 20 semanas. 20 semanas você provavelmente vai conseguir fazer praticamente isso aqui, né? O cronograma completo apertando. Agora, se você tiver só 12 semanas, você não vai conseguir fazer desse jeito aqui. Mas você vai conseguir fazer esse cronograma aqui de 8 semanas com relativa folga. Então, uma sugestão para quem tem pouco tempo e aqui uma sugestão para quem tem todo o tempo disponível. Então, em 8 semanas, o que a gente vai fazer? Vou colocar aqui semana 1. Na semana 1, você vai começar a estudar o quê? O capítulo 3, que é o capítulo de números. Espera aí, não tem capítulo 1, que é começando a estudar, e o capítulo 2, que é tabuada? Você vai ter que pular esses capítulos. Você vai ter que ir direto para esse assunto números aí, que isso aí cai na prova. E claro, num tempinho que sobre, você volta lá nos 2 primeiros capítulos, partes que você não viu. Não adianta, não dá para fazer mágica, não dá para colocar 5 elefantes dentro de um Fusca. Então você leva 1 semana para estudar isso aí, que é o capítulo 3, o capítulo de números. Na semana 2, você vai estudar o capítulo seguinte, que é o capítulo 4. É o capítulo de 4 operações. Olha só, aqui você tem que dar prioridade a assistir às aulas teóricas.
Porque se você somar as aulas teóricas todas, incluindo exercícios, exemplos de tudo que é ensinado, né? Você vai ter um total ali de 30 horas. Então dá para você fazer esse estudo aqui com, digamos, 1 hora de estudo por dia, 1 hora de vídeo por dia. Então, além de assistir 1 hora de vídeo por dia, você usa também o tempo para fazer exercícios e para resolver questões. Mas procura seguir mais ou menos essa divisão de tempo aí. Na semana seguinte, você vai entrar no capítulo de múltiplos e divisores, que é um capítulo grande, hein? Presta atenção. Na semana seguinte, você tem aqui o capítulo de frações. Na semana seguinte, o capítulo de números decimais, e você pode espremer ele um pouquinho. Ou seja, nessa mesma semana você vai estudar números decimais e potências também. Vai assistir todas essas aulas. Na semana 6, você vai estudar o capítulo 9 de porcentagem e o capítulo 10 de conjuntos e também tratamento da informação. Na 7ª semana, você vai estudar sistema de medidas, que é o capítulo 11. E na 8ª semana, você vai estudar o capítulo 12, que é medidas geométricas. Então tá aí 8 semanas, calma aí. Aí termina essa 8ª semana e faz a prova. Na verdade, 8 semanas são 56 dias, né? É como se você tivesse assim 2 meses. 2 meses não são 8 semanas. 2 meses são 60 dias e 8 semanas são 56 dias. Então você tem aí mais 4, 5 dias de sobra. Usa esse tempo para fazer revisão. Então você tira aí os últimos dias antes da prova para ver a resolução de questões de provas anteriores. Mas eu quero que você não faça as coisas desse jeito aqui, tá? Eu quero que você estude logo, comece logo a estudar. Não faça as coisas desse jeito, porque fica muito difícil. Eu não tenho notícia de pessoas que passaram para o colégio militar estudando 1 mês antes da prova, 2 meses antes da prova, tá? Todo mundo que passa para o colégio militar começa a estudar bem antes. Tem gente que tenta 2 vezes, tem gente que começa a estudar no ano anterior. Então não vá por esse caminho aqui. O mais importante é que você evite isso e estude desse jeito aqui, estudar desde o início do ano. Ok? Então, bons estudos para todos.